E aí galera do Fino, Thiago Araújo aqui. Hoje eu tenho a honra de receber o Kaique Teodoro. Ele é um homem trans, ator, modelo, cantor, de um tudo, gente, artista, né? Gente, Kaique, muito obrigado por estar com a gente aqui na nossa redação no Rio de Janeiro. Pra quem ainda não te conhece, conta pra gente, quem é Kaique Teodoro? Então, primeiramente, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, para me contar um pouquinho da minha história. Eu sou, primeiramente, artista, né? Arteiro, assim, artivista, gosto de brincar com isso. Sou homem trans, gosto de pontuar isso porque é muito importante estar num lugar podendo contar a minha vida, podendo inspirar outras pessoas com essa pontuação, que foi uma coisa que marcou minha vida. Pra mim é uma questão totalmente pessoal, ninguém tem que saber o que a gente tem entre as pernas e tudo, mas é uma questão que me trouxe obstáculos. Não que me trouxe obstáculos, mas que a sociedade impõe obstáculos para que eu não esteja nos palcos performando minha arte. Você como homem trans, só pra gente poder entender a narrativa, em que momento que você entendeu que, ó, eu sou um homem trans, fez a sua transição e começou a buscar a sua arte? Outras pessoas podem estar passando por isso em casa. Como foi? Fala um pouquinho pra gente desse processo. Foi tudo meio paralelo, assim, a arte com o descobrimento da minha identidade. Inclusive, a arte é uma grande causadora disso, porque eu tava numa bad, sabe? Eu não me via representado em nenhum lugar, eu não entendia, porque eu não me sentia a par das mulheres lésbicas cis. Sempre era engraçado, eu tava no meio delas, mas eu sempre sentia que tinha alguma coisa ali que não tava, sabe, desenvolvendo, não fluía, assim. E aí eu comecei a ir de encontro com a música, com umas questões de filmes. Eu fiquei um pouco cinéfilo nesse momento, gostava mais de ficar em casa. Era até uma questão de defesa da sociedade também? Com certeza, né? Quando a gente não consegue nem se enxergar, se entender primeiro, para você explicar para o outro, para que o outro tenha respeito, é muito mais complicado. Já é para quando a gente se entende, né? E a minha adolescência foi muito assim, meio turva, uma coisa que você pensa, cara, eu tô com 26 anos agora, a gente tá falando de algo 12 anos atrás. Uma década não é tanta coisa, mas é coisa pra caramba em relação ao que a mídia mostra hoje em dia. E nessa época não tinha representatividade trans. Então como é que você entende quem você é se você não se vê em lugar nenhum, sabe? Isso foi uma problemática muito grande, então eu entrei numa depressão, fiquei super mal, tava indo super mal na escola, muito bullying, muito preconceito, muita coisa. Qual foi a primeira vez que você viu um homem trans e falou assim, gente, eu sou igual a ele? Quando aconteceu isso? Foi babado. Foram em dois momentos, assim. Primeiro, era uma série chamada Délio Ovo, uma série de mulheres lésbicas, dirigida por uma lésbica, se não me engano. É uma série bem antiga, que na época já era tipo, uau. Teve um personagem chamado Max, essa série, que era um homem trans. E é desde o início, assim, dele se entendendo e iniciando a transição hormonal, fazendo todos os rolezinhos, sabe? Que a gente decide ou não passar. E aí, quando eu bati com aquilo, eu falei assim, caraca, cara, mas calma aí, ele aí mostrava angústia, corpo e tudo aquilo, que não é uma coisa obrigatória das pessoas trans, a gente, nem toda pessoa trans tem angústia, não é isso, mas foi o que me chocou, porque era o que eu tava passando na época, sabe? Eu falei, porra, então eu não sou doido, eu não sou maluco, eu existo, sabe? Existe alguém que passa pela mesma situação que eu, tem uma série retratando isso. E aí eu pirei, comecei a pesquisar sobre, isso com 14 anos. Aí conheci o filme chamado Meninos Não Choram, que é um filme Hilary Swank. Isso, eu sou cinéfilo também, gente. Esse filme é maravilhoso. Me fez chorar que nem um bebê, assim, porque a história é super pesada, baseada em fatos. Foi um momento de tipo, caralho, cara, eu sinto isso, eu tenho essa questão, mas e aí? Vai acontecer isso comigo, sabe? No Délio hoje também é muito complicado, porque ele é totalmente afastado do meio que ele estava vivendo, ele começa a lidar com umas situações extremamente complicadas. Fica, sabe, é uma representatividade ainda negativa, não mostra uma outra perspectiva, não tem uma história que, não, vai ficar tudo bem, você vai viver, vai ser feliz, não, é tipo, você vai morrer, você não vai ter trabalho. E aí eu fui ficando muito chocado com aquilo. E eu tentei entrar numa questão comigo e falar, tá, eu vou tentar esconder isso o mais forte possível. Não sei isso, não quero isso, não quero que isso aconteça comigo, sabe? Só que não dá, né? A gente não tem jeito, não é uma questão de uma escolha, assim. Foi aí que a música deu um chablau na minha vida, assim. Então, desde o início da sua transição, você focou na música pra te dar força pra tudo acontecer. Exatamente. Cara, se eu não tivesse um violão, assim, eu não sei o que ia acontecer, porque era onde eu conseguia expressar aquilo nas minhas composições. E eram outras coisas, assim, hoje eu toco funk, pop. Nossa, nessa época eram umas MPB tristes, eram uns blues, assim, super, sabe? Fiz um punk rock aos 13, assim. Punk rock, gente, gostei do... Gritava, assim, era uma loucura. Eu precisava gritar pra alguém as coisas. Eu sentia raiva, revolta, tudo que tava passando dentro de mim, isso era babado.
Você falou que, tipo, a personagem do seriado tinha as questões de olhar pro corpo dela e que essas questões você passou, mas que também tudo bem quem não passa, enfim. Sim. Você quis falar um pouco sobre essas questões do estereótipo de gênero, que muitas vezes a gente fica cobrando que o homem trans seja de uma forma, mas na verdade ele pode ser como ele quiser. Exatamente, exatamente. Mas quando que você entendeu e se desconstruiu a esse ponto? Nossa, cara, tu acredita que a Casa Nem tem um divisor de águas na minha vida por conta disso, inclusive? Foi quando eu conheci a Casa Nem. Tava saindo da Casa Nuvem, virando a Casa Nem. Então tava tendo altos eventos lá. Acho que pra mim foi a época dourada da minha vida. Porque foi quando eu conheci uma galera trans e se abriu, assim. Eu falei, porra, eu posso ser de qualquer jeito. Vários homens trans super transviados e todo mundo de boa, sem binder, né, que é uma faixa que esconde seios e tal. Então a galera de boa, livre e feliz, sabe? E aí foi quando eu comecei a questionar essas coisas assim em mim. Eu tava numa vibe também de começar a tomar os hormônios e reforçar ao máximo o estereótipo do homem, assim. Até porque isso me era cobrado na família. Meus pais me aceitaram, mas foi uma questão de, você é homem, então você tem que ser macho, né? Não dá pra você... Não dá, e eu fazendo teatro assim, cara, não vou ser macho nunca, vamos lá, vamos forçar a barra. Então, mas era uma necessidade que a sociedade, como você está falando, sua família te impunha, mas você via essa necessidade sua no seu coração, você queria essa masculinidade? Cara, eu só queria que as pessoas me aceitassem, me respeitassem a minha identidade, não desvalorizassem ela por conta de qualquer trejeito, sabe? Então, tanto que hoje em dia eu me ligo foda-se pra isso. Não vou ficar forçando a voz grossa, não vou ficar forçando, ficar tudo polido, que nem os homens, né? Esses héteros tem que ficar aquela coisa quadrada ali, não. Eu acho que isso é um processo de libertação também, de liberdade. E eu via muito isso na sociedade, na escola principalmente. Eu tava terminando o ensino médio e era muito essa coisa dos meus colegas, assim, de escola, tipo, bater nas minhas costas forte, sabe? Tipo, eu vou mostrar pra você que você não é homem suficiente pra estar com a gente. Era muito esse lugar, sabe? O tempo todo sendo testado ali, o tempo todo, qualquer coisa. Mas então você tá falando que você passou por tudo isso durante o ensino médio, então em algum momento você ainda era uma menina lésbica. Sim. E depois, no ano seguinte, você já começou a sua transição e eles acompanharam esse processo, é isso? Então, mais ou menos, porque eu já comecei a minha transição não hormonal. Muitas pessoas trans têm desejo de fazer, mas ele não é um ponto inicial da transição. E só de cortar o cabelo, já começar a pedir pra ser chamado por pronome masculino ou feminino, né? Só isso pra mim já é o start, sabe? Bateu assim e falou, eu sou uma pessoa trans, acabou. Isso era muito cobrado na época, porque eu não tinha voz grossa, não tomava hormônio, né? Então não tinha barba, imagina, eu comecei a ter barba com 4 anos de hormônio. Então era muito essa coisa de reforçar o máximo possível da masculinidade, senão eles não deixavam, assim, eu tava sentado com eles no recreio, era uma parada bem escrota, sabe? Não tinha amigos, sabe? Era bem barra pesada, assim, uma coisa... Eu tive um professor de biologia no último ano do ensino médio, que ele tentava me reprovar de todos os jeitos, porque eu discutia negócio de promoção com ele, o cara era super religioso, assim, ele não tolerava, assim. Professores querendo que eu não fosse pra aula, era bem punk, bem punk. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre. A gente deu uma matéria de um youtuber bem popular, que também é um homem trans, que é o Transdiário. Não sei se você conhece ele. Sim. Ele trouxe pra mesa um diálogo muito importante que me fez pensar, e eu quero saber o que você acha sobre também, que é a vagina de um homem trans é uma vagina de um homem, e o pênis de uma mulher trans é um pênis de mulher. Concordo. Essa é a questão do nosso corpo, sabe? Antes de qualquer coisa tem um indivíduo, tem um ser humano ali. Tem a identidade que ele construiu pra ele. Não é apenas a caixa. Isso aqui é uma caixa, a gente tá preso nessa caixa aqui. Isso não pode me definir. Quem me define sou eu, o que eu tô falando e como eu me coloco, sabe, pras pessoas. Então, se eu sou um homem, me identifico como homem e tenho uma vagina, a minha vagina é uma vagina de homem. E simples. A mesma coisa ao contrário. A genitalização, não sei se essa palavra existe, mas... Não, eu acho que é isso mesmo que ele falou, que tinha que desassociar gênero de genitália. Assim como, por exemplo, homens cis que perderam pênis por algum motivo. Na guerra aconteceu muita coisa assim. Eles deixam de ser homens, porque não tem pênis mais. Mulheres que tiveram que retirar o útero, elas deixam de ter o sagrado feminino, deixam de ser mulheres. Mulheres que tiveram câncer de mama e perderam uma mama também, então, né? Sabe? Na própria cisgeneridade não faz sentido ter esse posicionamento. É muito uma questão transfóbica mesmo, sabe? E eu percebo isso nítido, porque sempre que colocam essa questão da genital, etc., é pra invalidar as pessoas trans, apenas. Não tem nenhum outro intuito, assim. E eu super concordo com ele mesmo, assim, assina embaixo. É isso. Você, como artista independente, tá lutando pra mostrar sua arte desde muito tempo. E você tem um single que tá sendo trabalhado agora que chama Morena. Você lançou durante... Morena? Morena. Morena. Durante a pandemia você lançou? Lancei
no finalzinho de julho. Mas era uma música que já existia, já estava planejada ou ela nasceu durante a pandemia? Não, ela já existia e ela tem uma vibezinha bem praiana, bem leve, assim, cavaquinho e tal. E eu pensei em lançar ela durante a pandemia porque eu tava preso em São Paulo, Selva de Pedras, né? Eu tava com aquela nostalgia, assim, tava 5 meses preso em casa também. Aí eu pensei, poxa, eu vou lançar essa música que eu acho que é uma música que traz uma sensação gostosa, uma sensação de paz, né? Faz a gente pensar em coisas mais leves. Eu acho que tá no momento da gente pensar em alguma coisa boa, ok, assim, sabe, pra curtir. Ela é uma gota de inocência e 10 litros de ironia. Eu roubei a melhor obra de Dona Maria Morena. É que tu faz de um jeito, se entrega, tu te leva no peito. Agora eu tô trabalhando na Só Mais Uma Vez, que é o próximo single. Vai ser lançado agora, em setembro de 2020. O clipe vão ser 2 mulheres trans, casal, assim. A gente tá super construindo a história, tá uma coisa bem... 2 mulheres trans lésbicas? Isso. Show. Babado. Tento pelo menos colocar o máximo de protagonismo trans nos meus trabalhos. Nunca fizeram isso comigo, sabe? Sempre foi porta fechada e se eu não fizer pelos meus irmãos e irmãs de luta, eu acho que quando a gente começa a alcançar um espaço, eu acho que isso é importante. Eu sinto isso muito forte, sabe? Nossa, mas isso é muito incrível, porque você realmente tentar incluir pessoas trans no seu processo criativo, na sua arte, é justamente o que você gostaria que as pessoas fizessem com você, né? Sim, eu tava até brincando com essa minha amiga que vai dirigir o clipe, que é uma pessoa trans também. Conversando com ela, eu falei, cara, eu quero muito contar uma distopia nos meus clipes. O mesmo que fazem com a gente, só que o contrário. Por exemplo, a gente pega um clipe de funk. São os homens lá cantando, os fodões e tal, pá, ostentação, não sei o quê. E as mulheres de plano de fundo. Todos os clipes de funk são assim, dessas grandes produtoras. Todos é absurdo. Todos eles são muito parecidos. E aí com o Dom 150 eu já tentei dar uma invertida. Eu botei todo mundo, falei, gente, protagoniza todo mundo. Mulher gorda, mulher cis, trans, travesti, todo mundo. Bicha afeminada, rebolando, foda-se, todo mundo. Não binário. Não quero ninguém de plano de fundo. Inclusive, eu tive que fazer uma outra filmagem sozinho outro dia, porque eu não apareci no clipe, sumia, você tava louco produzindo. Cara, se a gente não fizer, ninguém vai fazer, sabe? A cisgeneridade não vai fazer, eles só vão fazer quando perceber que tem, que funciona, e é um produto que tem toda uma comunidade através disso, sabe? A gente consegue normalizar dentro da nossa sociedade doente e cisnormativa a nossa existência. E aí acabou, resolve tudo. Não, eu acho muito importante você pegar pra você essa responsabilidade, porque é o que você está fazendo, né? Eu vou trabalhar para dar visibilidade para as questões trans, para as pessoas trans, para os homens trans, para as mulheres trans. E quanto mais a gente vê, mais tem representatividade positiva. Acabou, assim, não tem mistério, não tem bicho de 7 cabeças, sabe? Eu acho que é isso que tem que ser mostrado. Você falou sobre essa questão do homem trans. Desde o início da sua trajetória, você via exemplos de homens trans que estavam passando por situações difíceis ou, tipo, sempre na negatividade. Sim. E aí você consegue falar pra gente, assim, exemplos de homens trans super positivos que inspiram? A gente tem muitos hoje em dia. Assim, que me inspiram. Tô tentando lembrar o nome dele, que ele é um ator, ex-ator pornô, inclusive. Buck Angel. Buck Angel. Chocado, quem sabe tudo. Não, o Buck Angel já era muito transgressor por fazer pornô, sendo um homem trans, mas agora ele é um ativista muito poderoso. Sim. Ele é uma voz muito importante. As entrevistas dele são incríveis, assim. E me fez quebrar muitos conceitos na minha cabeça também, enquanto homem trans, me descobrindo. O Buck Angel foi e falou assim, some com essa porra toda que tá na sua cabeça de conceito, o que é homem, o que é mulher, repensa tudo aí no teu câncer. Pra mim é um puto exemplo. Os meus amigos também, Leonardo Peçanha, Lorenzo, o Demétrio, todos eles pra mim são grandes inspirações, são exemplos de luta. Até a galera que tá na mídia, Tami Miranda também, tá lá, tá dando a sua cara a tapa. Teve essa ação agora que teve super polêmica e o cara tava lá, assim, em nenhum momento ele vou sumir, esquece a ação. Não, o cara fez a questão de estar ali, sabe, como pai e mostrar que existe toda essa questão também. A polêmica essa é toda a questão da ação da Natura. Teve o Tami como um dos protagonistas e nem era exatamente uma campanha focada só nele, né? Não, era uma campanha que tinha... ele nem tava na propaganda, era uma ação de rede social. Enfim, mas gerou... Gente, a Natura foi um investimento que provavelmente não foi talvez o maior investimento que eles fizeram na vida, mas o retorno com certeza foi. Foi babado, né? Foi muito retorno positivo. Cresceu a ação pra caramba também, inclusive. A ação na Bolsa cresceu, foi o assunto mais comentado durante semanas. Você espera um dia ser essa pessoa? O homem trans midiático, nome nacional que inspire as pessoas, e vai chegar uma hora que não vai nem mais precisar lembrar Kaique Teodoro, homem trans, porque, né, Já Kaique Teodoro e ponto. Eu acho que sim, eu acredito que sim. Quero ser lembrado pelo meu trabalho, principalmente, assim.
Porque é como eu penso, é uma questão muito pessoal da minha vida, é uma coisa que eu acho que só as pessoas que transam comigo deveriam saber, na verdade. Mas como é político, é importante pontuar, eu faço questão também no momento. Falar, botar a banca, eu sou um homem trans e explicar todo babado, assim. Eu acho que no momento que a gente vive é importante. Espero que não seja mais. E, cara, sim, eu quero me tornar mainstream, eu quero alcançar, assim, um espaço de ter fama, de ter sucesso, assim, por que não, sabe? Com o meu trabalho artístico, enquanto músico, cantor, enquanto ator também, enquanto modelo também. Acho que todas as áreas que eu puder eu quero, assim, eu sou meio louco com isso. Tive uma experiência mágica que foi na parada LGBT de São Paulo, encerramento, um mar de gente, assim, coisa bizarra, assim. Foi tão louco que as minhas pernas elas tremiam quando eu tava no palco. Eu falava, caralho, eu vou cair, Jesus amado, que energia é essa, sabe? A vibração e tudo. E eu vi muitos amigos meus no público e eles cantando as músicas, as minhas músicas. E aquilo pra mim foi tipo, velho, ganhei a vida, sabe? Lavei minha alma. Quero essa sensação sempre assim comigo, sabe? Quero poder estar fazendo shows grandes, cada vez maiores, internacional. E é isso, botar o nome aí. Isso é ser artista, gente. Artista gosta de público, dessa troca, desse calor humano, meu né? Deus. Que isso, essa coisa de live, né? Coisa triste. Ai, nem fala, gente. Tudo virtual. Se Deus quiser, daqui a pouco a gente vai voltar já. E a nossa ciência também, né? Se Deus quiser e a ciência também, a gente vai conseguir resolver essa história logo e sair dessa pandemia. Gente, a gente quer agradecer, Kaique, que você tá aqui com a gente hoje no Fino. A casa é sua. Sempre que você estiver aqui, vem tomar um café com a gente, vem contar as novidades. A gente vai acompanhar seus lançamentos no Fino. E assim, é isso. Muito obrigado. Eu que agradeço. Beijo grande, gente. Obrigado, Chi. É isso, gente.